Nós queremos continuar a nossa série de mensagens, Jesus colocou no nosso coração, sobre o fruto do Espírito. Então, nesse mês agora de outubro, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, e na semana passada, então, o Rudá começou falando sobre as duas primeiras características. E é interessante, irmãos, que ele mencionou no meio da palavra, e é interessante que os slides dele tinham uma mensagem subliminar ali, né? Que eu não sei se todos vocês perceberam, mas quando a gente fala sobre fruto na Bíblia, geralmente a gente se lembra da uva, né? Mas o Rudá estava usando uma coisa que parecia uma laranja, né? Daí eu olhei assim, mas por que está usando uma laranja? Né? E daqui a pouco eu comecei a perceber que não era uma laranja, e se você percebeu, ele estava usando uma bergamota. E por que ele estava usando uma bergamota? Porque ele falou no meio da pregação dele, que o fruto é um só. Se você ler em Gálatas 5, você vai ver que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade. Então, são características de um fruto. Então, é como se fossem os gomos da bergamota. É como se fossem as partes que formam um fruto só. Então, ele falou, né, sobre o amor e a alegria, e eu queria te convidar a nós falarmos então sobre a paz e sobre a paciência. Duas características do fruto do Espírito. Então, abre a tua Bíblia em Gálatas 5, e eu queria te convidar para nós lermos o versículo 13. Lá no versículo 13, o texto vai dizer o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Paulo está enviando uma carta para os cristãos para dizer, olha, vocês agora quando estão em Jesus, vocês têm liberdade verdadeira. E eu queria fazer um parênteses aqui, porque a Bíblia deixa claro que se o ser humano não se ligar com Cristo, ele está preso à sua natureza pecadora, e não encontra felicidade, permanece um vazio, e precisa desse encontro, desse relacionamento com o Criador, para que o Espírito dele possa habitar na sua vida. A Bíblia diz que quem toma uma decisão de coração, de ter um vínculo com Jesus, um relacionamento de amor e de obediência, essa pessoa passa a ser habitada pelo Espírito Santo. E aí, finalmente, há liberdade verdadeira. Então, o apóstolo está falando com isso em mente. Agora que vocês têm liberdade verdadeira, vocês têm o poder de Deus habitando em vocês, vocês podem escolher avançar na dependência de Deus ou não. Eu quero encorajar vocês a usarem essa liberdade que vocês têm, não para deixar a vontade da natureza humana falar mais alto, mas para que vocês, de fato, continuem crescendo na direção de Deus, da alegria e da liberdade verdadeira. Então, meus irmãos, esse processo da santificação, de ser cada vez mais separado para Jesus, começa no batismo do Espírito Santo, mas continua dessa forma. Paulo falou, e o Rudá apresentou isso na semana passada, que nós precisamos ter um trabalho de se inclinar para as coisas do Espírito, de estar nos envolvendo com as coisas do poder sobrenatural, para que a gente possa então avançar e ser cada vez mais livres de verdade. Eu me lembrei de um texto bíblico, que é bem conhecido, que está lá em Efésios 5,18, que diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Irmãos, o texto está dizendo que nós temos que evitar a embriaguez pelo álcool, que é o quê? Essa embriaguez pelo álcool é um recurso que gera um falso fruto do Espírito Santo. Porque o sujeito que consome álcool tem uma falsa alegria, tem uma falsa impressão de que está em paz. É falsa paz, é falso amor, é falsa alegria, é falso, mas parece verdadeiro. E aí fica uma pergunta, irmãos, para nós: será que é só o vinho que causa isso? E a Bíblia está repleta de mensagens dizendo, cuidado, não é só o vinho, que gera falsa paz, falsa alegria, falsa paciência, falso, fruto do Espírito falso. Nós precisamos ter esse cuidado, e é essa a mensagem de Paulo aqui, para eles e para nós. Nós precisamos cuidar, para que na tentativa de satisfazer o que a nossa vontade humana quer,
nós não estejamos vivendo um falso fruto do Espírito. Falso. É só a impressão que na verdade está me levando a ficar mais escravo. Então, a primeira verdade que eu queria que tu guardasse contigo é que satisfazer a natureza humana é um prazer passageiro, ilusório e escravizador. Dá a impressão de que a alegria está crescendo, dá a impressão de que a paz está crescendo, mas na verdade tu está se tornando mais escravo. Está te afastando de Cristo, de ser separado para Cristo, para se vincular a alguma coisa que é só ilusão. O versículo 1, que nós pulamos, do capítulo 5, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então ele diz: vocês agora usem a liberdade de vocês, mas evitem de usar essa liberdade para que vocês se tornem escravos de novo, para que vocês fiquem presos a coisas e a ofertas, a coisas que a natureza de vocês quer realizar, mas que na verdade vão afastar vocês, vão trazer peso e não liberdade. Segunda verdade, então, irmãos, diante disso, que eu queria que você guardasse, é que a liberdade verdadeira está na vida pelo sobrenatural com Jesus, deixando-se encher pelo Espírito Santo. No versículo 16 de Gálatas 5, o texto diz assim: por isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito. E como eu falei para vocês, no texto lá de Efésios diz: deixem-se encher pelo Espírito, abram espaço para o Espírito. Em Romanos, Paulo usou a expressão inclinação para o Espírito, inclinação para a natureza humana ou para a carne. Então, inclinem-se para o Espírito. E aqui ele está dizendo: vivam no Espírito. Então, no fim das contas, irmãos, é investimento na conexão com o Espírito Santo que habita em nós, para deixar esse poder, esse fluir crescer mais e mais, e a vida se tornar mais e mais leve, mais e mais leve. A verdadeira alegria, o verdadeiro amor, a verdadeira paz vindo sobre nós, verdadeira paz vindo sobre nós. Então, uma escolha a ser feita, irmãos, diante dessa explicação de Paulo, uma escolha a ser feita, de viver pela minha força, obrigado, e pela justiça própria, ou de viver pelo Espírito. Pela minha força, pela minha vontade, pelo que eu acho que é justo fazer, ou pelo Espírito Santo, pela orientação, pela direção do Espírito Santo na minha vida. Há duas possibilidades. E agora, se a gente for ali para aquelas listas que Paulo fez, a partir do versículo 19, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, eu queria que a gente desse uma olhada de novo. Ali no versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por que ele diz não herdarão o reino de Deus? Porque ele está dizendo: olha, essas coisas não têm mais nada a ver com vocês. Se vocês já estão seguindo a Cristo, se vocês já foram batizados com o Espírito Santo, não tem nada a ver com vocês isso. Isso só combina com as pessoas que não estão herdando o reino de Deus. Não combina com vocês. Mas agora, irmão, se a gente lê essa lista aqui, a gente fica olhando assim: coisa horrível, coisa horrível. Só que no dia a dia, irmãos, isso aqui parece muito bom. Isso aqui parece muito bom, porque a nossa natureza humana quer fazer isso. E como eu disse para vocês, é uma embriaguez. A embriaguez é sair da realidade e achar que está bom. Então, você acaba praticando imoralidade sexual e dá ali uma coisa que parece uma alegria, mas na verdade está te tornando mais escravo. Você vai lá e devolve o desaforo que te disseram, e aí parece que te deu uma alegria. Viu, eu também sei falar grosso. E na verdade está te deixando mais escravo. Então todas essas coisas que parecem boas, irmãos, agora que a gente lê não parece, mas no dia a dia parece que era o que tinha que ser feito, parece que era o que ia me dar alegria.
E, irmãos, às vezes não são exatamente essas coisas, mas são outras coisas que parecem boas, mas estão me levando para longe de Jesus. Às vezes a gente fica viciado não em álcool e nem em drogas, mas a gente fica viciado em futebol, a gente fica viciado em algum outro esporte, a gente fica viciado em alguma coleção de não sei o que, em videogame, em celular, em série, e não sei mais o que. A gente acaba, irmãos, ficando viciado em dar o troco, em falar, em xingar no trânsito, em mostrar para as pessoas como é que é a vida real, e a gente começa a ficar viciado em algumas coisas, irmãos, que na verdade estão nos escravizando. Não estão nos ajudando em nada, estão nos escravizando. E a gente não percebe que era o que a nossa natureza queria, a gente satisfez a nossa natureza, mas na verdade aquilo ali nos prejudicou como um todo. Então é muito importante a gente estar se policiando e se cuidando com aquilo que é ilusório, parece que está me deixando mais alegre, parece que está me trazendo alegria, prazer, mas está me tornando escravo. Eu preciso tomar esse cuidado. Eu já falei aqui uma vez, e vale a pena repetir, que é uma coisa comum, irmãos. Ali entre as obras da carne estão as facções, as invejas, a ira, os ciúmes, a discórdia. Irmãos, é uma coisa comum a gente falar mal de pessoas, de instituições, de coisas, e parece que faz bem, mas nos escraviza. Porque a Bíblia falou em diversos lugares que você falar mal, a maledicência te afasta de Deus. Então, às vezes parece que está fazendo o bem, mas na verdade é um prazer da minha carne, que é ilusório e está trazendo escravidão. Então, irmãos, precisamos ter cuidado com essas obras da carne. Nós precisamos, na verdade, fortalecer o resultado ou o fruto do Espírito. E aí, então, ali no versículo 22, o texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então agora o nosso trabalho é andarmos pelo Espírito, buscando o fruto verdadeiro do Espírito, que vai trazer amor verdadeiro, alegria verdadeira, paz verdadeira para a nossa vida. E daí, irmãos, eu queria entrar com vocês, então, para nós darmos uma olhada, como já vimos o amor e a alegria semana passada, e eu quero destacar uma coisa que o Rudá falou muito bem, que o amor está ali em primeiro lugar, não por acaso, porque o amor é uma base, é como se esse fruto tivesse uma parte mais importante, uma base, e as outras partes do fruto estão em cima dessa base, que é o amor. Então, o amor é a base, porque a gente entende isso pelo resto do contexto bíblico, que o amor é a base desse fruto, base da operação de Deus, da forma como o Espírito Santo age. E depois, então, a gente tem a alegria, a paz e a paciência. Sobre a paz, irmãos, eu queria dizer para ti e para mim, para nós lembrarmos, que a paz verdadeira só o Espírito Santo pode gerar. Só o Espírito Santo pode gerar paz verdadeira, completa. E é interessante a gente olhar para uma palavra que Jesus falou, que nos traz uma clareza sobre isso, em João 14, 26, que diz o seguinte: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Ele disse: a paz que eu dou, que eu posso dar, não é a que o mundo oferece para vocês. Não é. É a paz verdadeira, é paz completa. E essa paz tem tudo a ver com o meu Espírito que eu estou enviando em breve para vocês. E, gente, a paz não é a ausência de dificuldades. Não é a ausência de dificuldades, de conflitos. A paz é sustentabilidade emocional em qualquer circunstância. Isso é a paz que Jesus veio dar. E se você olha no contexto bíblico, era isso que Paulo mais destacava.
que ele podia estar na cadeia, que ele podia estar preso, mas a paz ele mantinha. Ele dizia, eu posso viver a situação A, a situação B, a situação C, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. A paz permanece comigo, o poder de Jesus é suficiente, a graça de Deus me sustenta em qualquer circunstância. Então a paz não é que as dificuldades cessem, a paz não é que os conflitos cessem, a paz é você ter sustentabilidade emocional no meio das dificuldades. E Jesus quer te dar essa paz, quer dar para mim essa paz. Agora depende se nós nos inclinamos para o Espírito, se nós focamos nessa busca, se nós estamos de fato olhando mais para Cristo e para o espiritual do que para as outras coisas. Lá em Filipenses 4, 6, o texto vai dizer assim, o pastor Mário já tinha citado aqui, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Então, ele disse, quando você ficar ansioso, você precisa de contato com Deus, você precisa pedir ajuda de Deus, e Ele vai te dar a paz de Cristo, que vai além do entendimento, ou seja, vai além das circunstâncias, vai estar um monte de desafio ao teu redor, e tu vai ter uma paz, que tu não vai conseguir nem entender, porque tem dificuldade e tem paz, paz que vai além do entendimento. Meus irmãos, nós podemos e devemos procurar recursos humanos, para que as nossas emoções se estabilizem. Não é problema você buscar recursos humanos, você buscar psicologia, você buscar psiquiatria, você buscar coisas humanas, mas eu vou te garantir uma coisa, os recursos humanos não são suficientes para que você tenha paz, não é suficiente. A paz vem de lá, é um fruto do Espírito. É um resultado do Espírito, é um resultado da inclinação para o Espírito. Então, primeiro eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, e depois eu preciso abrir espaço, me deixar encher, me inclinar para Ele, viver no Espírito, para que então eu possa ter paz verdadeira. E uma paz que nada abala, uma paz que vai além do entendimento, além das dificuldades, a sustentabilidade, o sustento emocional que eu preciso. E eu queria ler contigo um texto que é uma questão assim emocional para mim, porque Jesus usou esse texto várias vezes em momentos de dificuldade para falar comigo, e é uma palavra que Deus deu para Jeremias, profeta Jeremias, que está no capítulo 15, eu queria ler o versículo 20 primeiro contigo, que diz o seguinte, Deus disse para ele, eu farei de você uma muralha de bronze, fortificada, diante desse povo. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. Amém, irmão? Jesus quer fazer você uma muralha de bronze fortificada, que nada abala, que nada pode tirar a paz que vai além do entendimento. Agora, meu irmão, toda promessa, mas praticamente toda promessa na Bíblia vem atrelada com uma tarefa para nós. E no versículo 19, ele estava falando, antes desse versículo, ele estava falando para o profeta o que ele desejava. E ele disse, assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será meu porta-voz. Deixe esse povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. E depois então ele diz o quê? E farei de você uma muralha de bronze fortificada, e eles vão vir contra ti e não vão prevalecer. Mas irmãos, tinha uma determinação necessária na vida de Jeremias, que ele fosse alguém voltado para as coisas de Deus, que ele fosse capaz de falar as palavras que agradam a Deus, que ele se desviasse das palavras que não são dignas, segundo o texto, que ele pudesse então ajudar o povo também a ser influenciado pelas coisas de Deus. Ele disse,
tu não te volta para eles, tu não te deixa influenciar por eles, mas tu influencia eles a se voltarem com o Espírito. E eu quero te dizer que qualquer um que vier contra esse projeto vai encontrar em ti uma muralha de bronze fortificada, porque o meu poder vai te dar essa paz, essa estabilidade emocional. Então, meu irmão, quero te encorajar a você entender que Jesus quer te fazer essa muralha. E essa paz gerada pelo Espírito também é você derramar essa paz na vida de outros, é você estar unido com outros, é você transbordar e promover essa paz entre pessoas. Então, muralha de bronze, estável, mas não só para mim sim, mas também para transbordar, também para ajudar outros a viverem isso. E aí eu me lembrei do texto de Romanos 12, 17 diz: não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam o possível, trabalhem para viver em paz com todas as pessoas. E a gente conhece o texto que diz que nós fomos enviados também para sermos instrumentos da paz, para sermos reconciliadores entre as pessoas. Então, meu irmão, a paz do Espírito está em ti, mas também é para ela frutificar através de ti. Então, quando você se inclina para o Espírito, a paz vem, mas é uma paz para você repartir também. Jesus quer te fazer uma muralha de bronze, fortificada, mas que você também possa repartir isso com outras pessoas. Amém, meu irmão? Sim! Que Jesus te dê força, fortaleza dessa muralha de bronze, mas que Ele te use também para repartir com outras pessoas. E por fim, irmãos, o Espírito, ele gera paciência. E paciência é a capacidade de esperar o agir de Deus. A paciência é a capacidade de você esperar o agir de Deus, o que Deus vai fazer, o que Jesus vai fazer. A paciência, vou ser repetitivo aqui, tem o amor como base. Como todo fruto, a paciência tem o amor como base. E então, quando eu estou diante de pessoas e eu estou agindo com paciência, o que eu estou fazendo? Por amor às pessoas, eu vou esperar o agir de Deus ao invés de fazer o que eu achava que tinha que fazer. O que as pessoas mereciam, o que eu pensava que era o melhor para agora, eu não vou fazer. Eu vou esperar o que Deus, o agir que Deus tem. E se Ele tiver nesse plano dele uma vontade de me usar, então eu vou me colocar disponível. Isso é paciência, irmão. Você esperar o agir de Deus. Ter tolerância, graça, humildade. Humildade é colocar Deus e as pessoas antes do que você quer fazer, do que a tua natureza humana quer fazer. Deixar Jesus agir, esperar pelo plano de Jesus. E quando eu perco a paciência e eu me movo sem amor, adivinha, você está se afastando de Deus, né? Você está se afastando de Deus. Você deixa Jesus para satisfazer a tua natureza, o que a tua natureza humana queria fazer, falar, agir. Então a gente acaba de novo trazendo peso sobre nós, nos afastando do espiritual e nos ligando com a carne. Ali em Tiago, tem um texto que também é bem conhecido, que diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Como assim tardio para falar? Tardio para falar é que eu espero o tempo de Deus. Eu espero o agir de Deus. Eu espero para ver o que Ele quer que eu fale, se Ele quer que eu fale alguma coisa. E o arremate do texto é muito interessante. Ele diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A vontade do que eu queria fazer não é o que Deus queria fazer. Então eu preciso esperar que Ele venha a agir. E tudo sempre tem que ser feito com amor. Uma coisa interessante, a minha mãe, ela foi muitos anos assim, uma líder comunitária muito ativa, lá em Canoas. E no nosso bairro, tudo que não estava funcionando bem, ela entendia que era com ela, é comigo. E ela chamava o pessoal lá. E, irmãos, certa vez, ela fez um movimento e eles fizeram uma vaquinha e eles compraram uma viatura para a brigada militar poder fazer o policiamento no bairro. Então ela era muito ativa e tudo era com ela e tudo mais.
E ela fala isso até hoje, que quando ela se converteu, uma coisa muito marcante para ela que aconteceu, foi que ela começou a ouvir o Espírito Santo falar claramente, repetidas vezes com ela, o seguinte: fica quieta, isso não é contigo. Fica quieta, isso não é contigo. Ela diz: eu ouvi o Espírito Santo muitas vezes, em coisas que eu queria interferir, e ele dizia: não é contigo, espere o meu agir, não é contigo. E aí ela começa a dar testemunhos de coisas que ela não agiu prontamente, que ela esperou, e Deus usou ela em um outro momento e tudo mais. Mas é isso, irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes a gente quer dar uma lição em alguém, a gente quer dar uma resposta para alguém e tudo mais, e o Espírito Santo diz assim: não é agora, paciência, espera o momento em que eu vou agir, e quem sabe eu chamo para que tu coopere com o meu plano. É isso, irmãos, paciência é isso, esperar em Deus. Agora, irmãos, é muito importante você e eu, nós não confundirmos paz, paciência, com indiferença, que é o contrário do amor, ou com omissão, porque a Bíblia diz que quando você sabe que Deus está pedindo uma coisa e você não faz, você também comete pecado. Então nós precisamos ter cuidado, porque, por exemplo, o profeta Jonas, quem já leu o livro de Jonas sabe do que eu estou falando, Deus vem e diz assim: eu quero que tu vá lá para a cidade tal, pregar para eles. E ele foi para outra, ele queria fugir da missão de Deus, e ele pega um barco, e nesse barco, o que acontece com Jonas? Ele estava apavorado, ele estava nervoso, ele estava tenso, não sei o quê? Não, ele estava em paz, ele foi dormir, né, no barco, foi dormir, estava em paz. Então, irmãos, isso não era paz, isso era indiferença, isso era omissão com relação ao que Deus tinha falado, não é paz. Então a gente tem que tomar esse cuidado também, irmãos, para não desequilibrar para uma indiferença, para uma omissão. Se Jesus está te chamando e você não está indo, então não é paz mais. E esse equilíbrio, irmãos, é que é o grande desafio da vida cristã. E esse equilíbrio vem do quê? De você ouvir Jesus. Quando você ouvir claramente Jesus, esse equilíbrio vai ficar muito mais fácil. Mas aí, meus irmãos, requer tempo de dedicação em oração. Requer tempo de dedicação em jejum, requer tempo de conexão com Jesus, e é um investimento espiritual, não é um investimento que o mundo está acostumado a te convidar para fazer. E agora, irmãos, esse é o desafio, a gente se equilibrar nessa questão, para que podemos ouvir Jesus e entender quando que Ele quer agir, e sabemos esperar, ouvir e se equilibrar nessa questão de paz e de paciência. Para finalizar, irmãos, queria reler 3 textos que nós lemos hoje aqui, e depois dar uma olhada nos pontos. O versículo 1 do capítulo 5 disse: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Permaneçam focados no Espírito e não deixem que a escravidão volte. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, é o que diz o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E no versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, em resumo, irmãos, a satisfação verdadeira, a paz verdadeira, o fruto do Espírito verdadeiro só existe em Jesus. Você só encontra em Jesus a verdadeira liberdade, só Cristo pode te dar. E a paz então vem dele, e a paciência é esperar pela providência dele. Mas ter o cuidado de não estar esperando uma coisa que Jesus já disse para você fazer, porque daí já é omissão, já é desinteresse pelo que Jesus te pediu para fazer. Nós precisamos estar lembrando disso, irmãos, que nós precisamos inclinação para o Espírito, para podermos ouvir, para podermos ser... O título dessa mensagem foi Muralhas que Esperam. Muralhas fortificadas pela paz de Deus, muralhas de bronze fortificadas pela paz de Deus, mas que também sabem esperar pelo agir de Deus no tempo certo, e sabem compartilhar essa paz com aqueles que estão ao redor, sabem compartilhar, dividir essa paz, dividir essa dependência de Jesus, encorajar pessoas a se ligarem com Jesus, que é o único que pode dar paz verdadeira e nos ensinar a esperar pela providência
dele. Então, irmãos, queria encorajar vocês a guardarem isso no coração de vocês e a continuarem exercitando essa inclinação na direção do Espírito Santo, pela oração, pelo jejum, pela leitura das Escrituras e pelo compartilhar isso com outras pessoas. Que Jesus nos ajude a estarmos cada vez mais voltados para o Espírito e cada vez mais comandados pelas vontades da nossa natureza humana, porque só com Ele a gente experimenta a paz verdadeira. As outras são falsas, são passageiras, na verdade são escravidão, mas nele nós encontramos paz verdadeira e a paciência para esperar o tempo em que Ele vai agir, o tempo perfeito em que as coisas vão ser movidas pelo Espírito dele. Amém, irmão? Sim? Amém? Quero te convidar a ficar em pé então, nós oramos um pouco sobre isso. Quero de novo fazer o convite. 2 convites eu quero fazer agora. Quero convidar você que tem, de alguma forma, ouvido Jesus, ouvido um convite de Jesus para caminhar mais perto dele. Muitas vezes a gente já ouviu alguma coisa sobre o cristianismo, já ouviu alguma coisa sobre Bíblia, mas a gente não tomou aquela decisão por Cristo de ser uma pessoa que ama, se relaciona e segue de perto ao Senhor, e isso é o que faz o Espírito vir habitar em nós. Isso é que traz o novo nascimento para a nossa vida. E meus irmãos, eu queria que, se você ouviu algo desse tipo hoje, Jesus Cristo falar contigo dizendo: olha, tu precisa andar mais perto de mim, tu precisa ser batizado, receber o meu Espírito. Então eu queria te convidar, se você hoje quer tomar uma decisão de andar perto de Cristo, ser batizado com o Espírito Santo, ver o vazio ir embora, e você breve também ser batizado nas águas, com esses irmãos que vão ser batizados no dia 15, eu queria te chamar para você vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos para que o Espírito Santo habite na tua vida e você possa ter uma nova realidade e em breve você possa voltar aqui para ser batizado nas águas. Quem quer vir aqui fazer essa oração? Tem alguém? Jesus está falando contigo, está te convidando para vir. Eu quero te esperar aqui na frente. Pode vir. Jesus está falando contigo sobre entregar a tua vida para Ele, sobre ser batizado. Pode vir. Pode vir. Quem mais? Mais alguém? Pode vir. Se você entendeu hoje que você precisa de Jesus, precisa nascer de novo, precisa ser batizado com o Espírito Santo, e você quer fazer isso, quer ser batizado nas águas, hoje é o teu dia. Não deixa que nenhuma voz te impeça, não deixa que nenhuma voz te impeça. Ouve a voz de Jesus. Se Jesus está falando contigo, é você que eu estou convidando, é a pessoa com que Jesus está conversando que eu quero chamar aqui na frente. Jesus falou contigo hoje, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Pode vir, pode vir, pode vir. Quem mais? Pode vir. Hoje é teu dia. Se você quer ser batizado pelo Espírito Santo, você quer ser batizado nas águas, pode vir. Já tem algumas pessoas aqui. Quem mais? Não deixa para outra hora, não. Não deixa a vergonha te impedir. Não deixa, não. Vem que a gente está aqui para te abraçar, para te receber, para orar contigo, e esse dia ficar marcado na tua vida como teu novo nascimento. Quem mais? Tem mais gente. Jesus está falando com mais pessoas, e eu queria que você não deixasse passar essa oportunidade. Se Jesus está falando no teu coração, ouve a voz do Espírito Santo. Não deixa a vontade humana falar mais alto. Ouve a voz do Espírito. Vem aqui, vamos orar junto. Nós vamos cantar um trecho de uma música, e você vai ter a oportunidade de vir aqui na frente. Jesus é maior
que qualquer espírito. Jesus é maior que qualquer entidade. Não existe uma casa mais poderosa que Jesus. E Jesus está dizendo que tu não precisa ter medo de sair dessa casa, não precisa ter medo de nenhuma ameaça. O Senhor será contigo, a tua vida vai ser nova, e hoje Ele está te convidando para vir. Sai da casa, vem, sai, em nome de Jesus, vem. Jesus está te chamando, Ele vai te ajudar, Ele é contigo, nada pode te impedir, nada vai ser mais forte que o Espírito Santo em ti. Vem, hoje é teu dia, vem, nós queremos orar para que a tua vida seja transformada, para que o Espírito habite em ti, para que tudo seja mudado, transformado, renovado. Não deixa para outro dia, vem. Vamos fazer um círculo aqui? Quem veio? Vamos fazer um círculo aqui? Nós vamos fazer uma oração agora, tá bom? E é uma oração da entrega da vida de vocês para Jesus, tá bom? E é importante que vocês falem ela de uma voz audível. Jesus conhece o pensamento de vocês, mas nós precisamos falar para que o mundo espiritual registre o que vocês estão dizendo aqui, tá bom? Então vocês vão repetir comigo umas palavras. Vão dizer assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter vivido longe de Ti. Me arrependo dos meus pecados e de ter vivido pela minha força. Mas hoje eu entendi que Tu está vivo, que Tu morreu por mim para pagar pelos meus pecados, e eu posso ter perdão, e eu posso ter nova vida. Então hoje eu Te recebo como meu único Senhor, meu único Salvador, e Te convido para fazer a Tua vontade na minha vida. Eu desisto da minha vontade e Te convido para que Tu faça de mim, de tudo que tenho, de tudo que sou, o Teu sonho e a Tua vontade. Louvado seja Jesus por me salvar. Eu sou Teu, eu sou Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pelos cravos em Glória a Deus. Amém. eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Agora eu queria fazer um convite para os crentes, para os cristãos já batizados com o Espírito Santo. Eu quero que você dê uma resposta para o que Jesus falou no teu coração. E é uma resposta de humildade, de se colocar, de se humilhar na presença de Deus. Então eu queria que, se Jesus falou contigo sobre algo e você está dizendo: Jesus, de fato eu preciso de paz, que só Tu pode dar. Jesus, de fato eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ter mais paciência de esperar por Ti, eu preciso que Tu faça isso na minha vida, eu preciso que Tu me transforme numa muralha de bronze para enfrentar os desafios. Eu quero te convidar a você vir aqui na frente, você fazer um movimento de humilhação diante de Deus, de
vir para o altar de Deus, para vir entregar essa questão diante do Senhor e pedir a graça, e entregar e botar a tua decisão, o que tu decidiu fazer, mudar na tua vida diante do Senhor. Então eu te convido a você vir aqui na frente para um momento de entrega, de busca, de pedido, de agradecimento. Eu não sei o que você vai fazer, e nós vamos orar juntos aqui, para que a gente viva um novo nível espiritual, para que a gente viva uma nova fase na nossa vida, para que a gente vive algo a partir da palavra que o Senhor deu para nós. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, ela muda a realidade, ela nos leva a outros níveis. E agora você vai falar com o Senhor, nós vamos orar pela tua vida, e eu tenho certeza que grandes coisas, novas coisas estão por vir. Mais paz, mais paciência, mais do Espírito Santo sobre as nossas vidas, mais do transbordar nas vidas de outras pessoas, mais. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nos colocando diante do Teu altar, Pai, porque entendemos que só pelo Teu Espírito podemos ter paz, Senhor. Só pela Tua graça nós podemos ter paciência, Senhor. Só pela Tua graça é fruto Teu, Senhor, é mover do Teu poder em nossas vidas, que nós possamos, Senhor, agir dessa forma. Nos livra de ficarmos presos, escravos à vontade da nossa carne. Pedimos que Tu nos livres, Senhor, nessa noite, para que possamos atingir novos níveis, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito em nós. Abençoa meus irmãos aqui, Senhor, que estão decidindo orar mais, se inclinar mais para o Teu Espírito, jejuar mais. Lembra eles, meu Pai, em nome de Jesus, e ajuda aqueles que vieram clamar por socorro, Senhor, para que recebam graça, para que recebam paz. Faz muralhas aqui, Senhor. Faz muralhas aqui, Senhor. Muralhas que venham a influenciar pessoas. Muralhas que venham a resistir contra o mal. Muralhas, Senhor, que venham derramar, venham a transbordar e venham a experimentar do sobrenatural, do vivo e rico caminho, do poder de Deus, que é Cristo em nós. Nós abençoamos essas vidas, enviamos eles como Teus missionários e cremos que grandes coisas estão por vir, Senhor. Aqueles que semeiam chorando virão com os molhos cantando de alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que voltem aqui louvando o Teu nome e testemunhando que cura veio, que graça veio, que salvação veio, que expulsaram os demônios pela autoridade do Espírito Santo. É a nossa oração, Pai. Muralhas de bronze fortificadas e usadas para o Teu poder, para a salvação de vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Grandes coisas estão por vir. Abraça o teu irmão. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Há um mover do Espírito, a chuva do Espírito, e grande colheita vai continuar vindo sobre a tua vida. Amém e amém. 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 Glória a Deus, meus irmãos. Vamos celebrar nossa ceia.